Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral. Quem vos fala é Ariel Cabral, idealizador desse podcast. É uma alegria e um prazer recebê-los aqui para mais um episódio. E hoje nós vamos falar com Bruno Egonu, o meu parceiro, amigo. Vou falar a descrição aqui das atribuições dele. O Bruno Egonu, educador popular, militante do movimento negro, professor de geografia e mestrando em educação e docência pela UFMG, bacharelado e licenciatura em geografia, também pela UFMG. Atua também com formação de professores e produção de conteúdos educacionais. Nos últimos anos tem se dedicado especificamente ao estudo, concepção e implementação de práticas institucionais e educacionais antirracistas em organizações públicas e privadas. Essa é o currículo do nosso convidado, Bruno Egonu, meu parceiro. Que alegria te receber aqui, irmão. Alegria é minha, parceiro. E olha, 1,93 m, viu? Falou que eu tinha que estar para um saltinho aqui. Foi respeitoso. Sempre é, da sua parte, sempre é respeitoso. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas raízes, de onde você veio. Fala um pouquinho pra gente dos primórdios aí do Bruno Egonu e esse nome também. Então, cara, eu sou filho de mãe brasileira. Minha mãe é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. A última cidade é extremo oeste, chama Porto Xavier. Uma cidade que, como o nome sugere, é portuária. Um porto e nada mais, cidade bem pequena. E meu pai é nigeriano. Daí veio o sobrenome, Egonu. Ele é nigeriano, veio para o Brasil tentar ganhar a vida aos 16, 17 anos, mais ou menos. E aí eu nasci em São Paulo, eles conheceram em São Paulo, e moro em BH há quase minha vida inteira. Mudei pra cá com uns 5, 6 anos de idade. Entendi. Mudou com a sua mãe? Com a minha mãe, isso. Detalhes importantes, né? Minha mãe e meu pai se separaram, né? Nesse sentido foi uma história brasileira clássica. Aí desde então somos só eu e ela. Filho único? Filho único. Filho único. Bem negro drama assim, né? Mãe solteira de um promissor, não vou falar. Tem contato com ele? Não sabe zero, né? Zero. Ele reapareceu em algum momento de 2017 e pouco tempo depois veio a falecer. Então, entendi. Não tive contato com ele desde que eles se separaram. Foi pouquíssimo contato. Sempre eu e minha mãe. E essa paixão, Bruno, começando aqui, já sabendo os seus primórdios assim, essa paixão pela educação e pela vida de estudo, né? Eu nem vou usar a vida acadêmica, que você já me adequou em um outro momento, que não foi hoje. Por que essa paixão pela educação? Nossa, que pergunta. Cara, eu vi na educação, como vários dos nossos, né, possibilidade de dar uma vida melhor para minha mãe, né? Possibilidade de ter uma vida, de melhorar de vida, né? De melhorar de vida e melhorar a vida daqueles que estão ao meu entorno. E mais do que isso, ao longo do tempo eu fui vendo na educação uma possibilidade de realização humana, né? Então, todos nós temos aptidão e gosto por aprender. Por mais que a escola, por uma série de questões, né, não seja um ambiente muito prazeroso, todos nós gostamos de aprender de alguma forma. Seja no futebol, seja tocar algum instrumento, algum idioma. E eu me dediquei grande parte da vida justamente a convencer os outros que aprender é sensacional. A escola faz uma certa maldade com a gente, que é nos afastar do gosto pelos estudos, né? E aí já entrando um pouco numa das nossas conversas, que isso é mais grave ainda quando se trata de nós, homens negros, né? Então nós somos o grupo social mais afastado dos estudos, né? Sempre nos contaram a história de que nossos corpos foram feitos para trabalhos braçais, né? Para trabalhar no sol, para carregar peso, ou no máximo para ser jogador de futebol, né? Jogar bola, trabalhar com arte e só. A gente não é capaz de produção intelectual. E aí eu dedico minha vida mais ou menos a isso, a demonstrar que não é disso que se trata. E na infância, assim, eu nunca gostei de estudar. Nunca cheguei a ter dificuldade também. Nunca me destaquei, sempre era média. Absolutamente média, só o necessário para não dar problema para minha mãe, né? Porque aquela coisa, a mãe trabalhava 12 horas fora de casa, se desse algum chabu na escola e ela fosse chamada, zebrou, né? Entendi. E aí sempre tive certeza que não gostei de estudar, de que não era para mim. E
conforme eu fui estudando sobre estudar, né, que é dentro da licenciatura, essa coisa que você faz para ser professor, eu fui me dando conta de que, nossa, é tudo... Não era para ser desse jeito, sabe? Não era para ser desse jeito. Estudar, na verdade, e aprender é uma coisa muito, muito interessante. E tem várias outras formas do que não aquela. Fica sentado 40 minutos, eu vou falar na sua cabeça e depois você tira a dúvida. Isso faz a prova, né? Isso, exatamente. Maravilha, cara. Pô, é muito bom saber da sua trajetória até aqui, quem que te antecedeu, quais foram as suas vontades e necessidades que te movimentaram a chegar aqui até hoje. E já adentrando ao tema que nós vamos falar, que vai ser educação, antirracismo, eu queria que você se autodescrevesse, assim. Como que você se descreve, se identifica, assim? Tipo... Uma autodescrição sua. Sou um homem preto, pardo, branco, cabelo ótimo. crespo, ondulado, cabelo liso. Entendi. Tô de óculos, minha cor de pele... Queria que você... Entendi, massa. Para que as pessoas que possam te ver e para as que também não consigam te ver, que elas consigam de alguma forma te entender, entendeu? Eu sou um homem negro, um homem preto, de pele desbotada, não muito escura, né? Minha pele não é muito escura. Meu cabelo é crespo, entre crespo e cacheado. Eu tenho 1,93 aproximadamente. E acho que é isso, né? Uso óculos, estou usando uma calça preta, um sapatênis paralelo, né? E é isso. E é elegante. Opa, aí é bondade sua. Elegante. Na fala, no jeito de vestir, na simplicidade de trazer as informações. Vamos tentar. Você se coloca simples, apesar de não ser. Um homem muito letrado, com muita bagagem de conhecimento, entendeu? E é sobre isso, é sobre essa forma simples do professor que está ali para entregar de forma legítima o conhecimento dele que eu vou te fazer as perguntas. Eu vou estar representando aqui algumas questões que a gente encontra aí na sociedade. Algumas discussões que são através de conversas de bares, conversas de churrasco no final de semana, conversa em cobertura. E aí a gente se depara com algumas falas. E aí, como você é um professor, eu vou explorar do seu lado educacional e pedagógico. Por favor. E eu vou te fazer algumas perguntas, principalmente assim, de toda a estrutura que nós vivemos. Você se identificou como um homem preto de pele não escura, Isso. de pele clara. Eu me identifico como um homem preto de pele escura, retinta, cabelos crespos. Tô com um sapato aqui da Honori, que é um parceiro também preto. Entendeu? A Honori tem belos sapatos, viu? Bom saber. De um homem preto, eles estão ali acho que é o bairro Nova Suíça. Tô com a camisa aqui do nosso podcast, feito pela Ruana Camisetas, malha algodão egípcio. Uma parceira também que acredita no nosso canal. Então é a minha autodescrição. Como o Bruno tem 1,93, eu tenho só 1,73. São 20 centímetros aí de diferença, né? Mas tô feliz, viu? Queria ter 1,93. Não é muita vantagem, não. Não, né? Problema no joelho, no quadril, juro. Meu sonho era ser jogador de basquete, viu? Mas vamos lá, Bruno. Bruno, adentrando no nosso tema, que é educação e antirracismo. Falando de raça, eu queria que você me explicasse pra gente, pra quem está nos ouvindo e nos vendo e nos escutando, o que é raça? Existe raça? Esse termo raça? Boa. Essa é uma bela questão. Uma bela questão. A gente consegue admitir hoje, de forma geral, que existe uma tal coisa chamada racismo, né? E quando a gente fala existe racismo, fica a impressão que o racismo é um tratamento desigual entre duas raças, né? Então existiria uma raça no Brasil que seria a raça negra e outra raça que seria a raça branca. Só que aí a gente encontra alguma dificuldade analítica que é, por exemplo, imagina você, quando eu te pergunto sobre a culinária típica negra, sobre vestimentas típicas negras, te vem algumas imagens à cabeça, né? Agora, se eu te perguntar qual é a culinária típica branca, quais são as roupas típicas brancas, quais são músicas de branco, quem são os grandes intelectuais brancos desse país?
a gente já percebe que tem um certo deslocamento, né? Então, a tal da raça branca seria uma raça cuja principal característica é não ter raça. Então, branco é visto como humano. E aí, para voltar na sua pergunta, de forma bem objetiva, aí eu vou explicar, raças humanas não existem. A gente já sabe disso há, no mínimo, 2 décadas, que foi quando foram divulgados os resultados do projeto Genoma Humano, que foi um processo de sequenciamento dos DNAs, né, dos nucleotídeos, que são são compostos do DNA de 3 bilhões de seres humanos diferentes. E a gente descobriu que a nossa composição genética é 99,99% idêntica entre todos os seres humanos existentes hoje no planeta Terra, entre os 8 bilhões. Então, desde uma pessoa que nasceu no Japão, até alguém que nasceu no interior de São Paulo, até alguém que nasceu no Congo, algum francês, todos nós somos de uma espécie chamada Homo sapiens sapiens, e nós temos 99,99% do nosso DNA, da nossa composição genética de forma idêntica. As diferenças que nós temos dessas que a gente descreveu no início, textura do cabelo, espessura dos lábios, nariz e cor da pele, elas residem numa parte do DNA que é só em 0,002%. Então, essa microfração do nosso material genético é o que determina isso que a gente chama de fenótipo, que são essas características aparentes aos sentidos, né? Então, nós nos escrevemos baseado no olhar, né? Principalmente. Pele escura, aí textura do cabelo, espessura dos lábios. E aí a gente conclui, portanto, que raças humanas não existem. E é até interessante dizer isso, que não houveram, na nossa história, poucos esforços para tentar demonstrar isso. Então, nos últimos 500 anos, o que a gente se acostumou a chamar de racismo científico, tentou provar que existiam raças humanas diferentes. Tentou provar que os povos europeus eram superiores aos povos não europeus. Tentou provar que as pessoas brancas eram geneticamente superiores às pessoas negras. E não conseguiu provar. E aí houveram experiências as mais horrorosas, né, como o nazismo, cuja principal tentativa era provar a superioridade do que se chamava de raça ariana, e não conseguiu. Então a conclusão, mesmo diante das atrocidades, que era craniometria, né, medir a distância do queixo até o topo da cabeça, medir a distância entre as orelhas, abrir o crânio das pessoas negras e outros grupos minorizados, para ver se tinham áreas do cérebro que eram subdesenvolvidas nessas pessoas. E por isso elas eram violentas, agressivas, ou eram mais aptas ao trabalho braçal. E até essas experiências descobriram que não existem diferenças biológicas entre nós que justifiquem a ideia de raças humanas. Então, do ponto de vista biológico, raça não existe. Mas nós, no movimento negro, entendemos que, a partir do momento em que existe algo chamado racismo, a raça passa a existir. Mas não como biológica, a raça social. Ou raça como uma categoria sociopolítica. Porque a gente veio para cá, Ariel, nós dois moramos aqui mais ou menos perto do estúdio. Mas eu tenho certeza que no caminho você viu uma pessoa adulta lavando o para-brisa no sinal, provavelmente descalça ou com um chinelo bastante gasto. Você viu uma criança vendendo bala ou bombom, também no sinal, não viu? Nesses menos de 10 quilômetros até aqui. E essas pessoas tinham aspectos fenotípicos parecidos com os nossos. Uma cor da pele parecida, uma textura do cabelo parecida. Se essas pessoas que estão nessas condições tivessem olhos azuis e um cabelo loiro, chamaria a nossa atenção, não chamaria? Mas não chamou. Nenhum de nós dois parou, desceu do carro e se comoveu com essa situação. Pra gente isso é absolutamente comum enquanto sociedade. Eu tô falando de nós dois, homens negros, de origem, né, pobres. Isso não é o bastante para nos comover enquanto sociedade. Por quê? Porque de uma forma ou de outra a gente aceita para nós de que existe uma raça inferior, de que essa gente está fadada a esse tipo de destino específico.
Tanto é que quando aparece uma pessoa de pele clara nessa situação, uma pessoa de olhos claros, a sociedade se escandaliza, né? Aí vira mendigato, mendigata. Então, a gente entende que, por mais que raça não exista biologicamente, o racismo cria na nossa cabeça a ideia de que nós, pessoas negras, pertencemos a uma raça inferior. Entendi. E, portanto, a gente está sujeito a todo tipo de violência, né? Disso que a Sueli Carneiro chama de indigência humana. Em São Paulo, chega o inverno, tem gente que morre de frio. Não é uma expressão, é literalmente a pessoa morrer de frio por estar desabrigada na rua. Isso não choca mais ninguém. Isso é uma coisa que às vezes dá uma noticiazinha no jornal e a vida segue, né? E quando aparece, né? Quando aparece. A gente falando de raça, né? Essa criação social, né? Para tentar de alguma maneira inferiorizar, né, a pessoa preta. Eu queria que você fizesse as distinções entre pessoas, entre os negros, né? Negros, pardos e pretos. Ótimo. Essa distinção assim pedagógica para a gente poder. Ótimo. Essa questão é super polêmica, né? Ela não é muito pacificada. Não é muito pacificada, mas a gente tem alguns consensos mínimos, né? Ou seja, tem elementos mínimos com os quais que já foram consolidados o bastante para virar normativo, já viraram normas, leis, políticas públicas. Então, o principal critério é o IBGE, que é o Instituto Oficial de Pesquisa do Brasil. E as pesquisas domiciliares, as pesquisas demográficas do IBGE, tem 5 categorias: amarelo, indígena, branco, preto e pardo. São só 5. É uma questão de múltipla escolha, igual o Enem. O agente de pesquisa vai na sua casa, ele não olha para você e te posiciona numa dessas categorias, ele pede a sua autodeclaração, né? O pessoal deve ter recebido alguém do censo e ele fala, você se identifica no quesito cor ou raça com qual desses 5? E aí, como eu falei, tem a opção amarelo, indígena, branco, preto e pardo. Você vai ver que aí não tem a pessoa negra. Negro não aparece aí. O que no Brasil a gente considera como pessoa negra é a soma dos sujeitos que se autodeclararam pretos com a soma dos sujeitos que se autodeclararam pardos. Esse é o grande grupo que a gente chama de negro no Brasil. Que atualmente, segundo o censo de 2022, são 56% da população, somos 56%. Sendo desses 56%, cerca de 10% de pessoas pretas, autodeclaradas pretas, e 46% de pessoas autodeclaradas pardas. E aí, o que é esse pardo, que é esse grande contingente no Brasil, né? Que já teve vários nomes, mestiço, mulato, misturado e assim por diante. Pardo é aquela pessoa que tem em si, que é filho da mistura de 2 ou mais desses grupos que eu mencionei. Então, são aquelas pessoas que não são nem num campo e nem num outro. Mas aí nós, enquanto movimento negro também, a gente já entende há algumas décadas que essa coisa do pardo é uma certa ilusão. Ela é um grupo criado para nos desmobilizar. Porque ela tenta contar para mim, por exemplo, que sou um homem que não tem a pele muito escura, que eu posso um dia ser parte do grupo branco. Então, veste essa roupinha de branco aí que você tá, essa camisa de botão, sapatênis, raspa esse cabelo grande ou alisa ele, sabe? Passa um gel, que você vai ser bem recebido. Você vai lá no Pátio Savassi, pode falar, né? Vou falar, já falei. Você vai num shopping lá da Zona Sul, você vai num shopping da Zona Sul, eles vão te receber bem, eles vão te atender, a polícia não vai te parar, sabe? Você não anda com a negrada, não anda com essa gente de pele escura. Essa gente que tá morando na rua, que tem a pele muito escura, eles são de um outro grupo. Eles são negros. Você é pardo. Você tem a pele mais clara. Você, moça, pode alisar seu cabelo, que você um dia vai ser capa de revista. Você é quase loira. Você não é aquela mulher negra com cabelo crespo. Você, na verdade, é nosso. Então, o pardo, nós temos já uma questão assentada de que é uma ferramenta de desmobilização, para desunir o nosso grupo. Para criar uma cisão dentro desse grupo de pessoas que foram trazidos da África, foram sequestrados no continente africano e trazidos para trabalhar aqui contra a própria vontade, para dizer, olha, esses aqui, eles têm mais chance de andar com a gente um dia. Você não é o negro que trabalha na plantação de cana e não é açoitado, você é o negro da casa.
Você tem a honra, o privilégio de limpar a nossa privada. Uhum. Então você não vai confraternizar com a negrada lá fora. Você é um dos nossos. Se eles fizerem plano para se revoltar contra a Casa Grande, você vai lá e conta. Conta pra gente, porque ó, você desfruta das benesses de morar aqui na casa. Você não mora na senzala. Trazendo isso para o mundo prático hoje, onde a gente consegue aplicar esses exemplos? Nossa, Por favor. Poderia exemplo. citar o nome de algumas celebridades aqui, mas para ficar menos polêmico, deixa eu pensar. Não, mas pode ficar também. Eu acho que não é uma forma da gente explicar também para aquele pai que é um homem preto da pele clara, para o filho dele também que ele se enquadra como um homem preto, né, um homem negro, só que de pele clara, entendeu? Ou uma pessoa parda, entendeu? E que esses privilégios eles não estão para elas. Ótimo. Entendeu? Eu vou. É com essa intenção, não da gente polemizar, mas da intenção da gente educar. Entendi. Trazer pedagogicamente a informação para que esse jovem, esse pai, ele possa trazer para o filho dele uma informação. Para fortalecer essa identidade de um homem negro, entendeu? Ótimo, maravilha. Eu vou. Essa mãe também, nesse pai e essa mãe. Não, claro. Eu vou num documento, né, que eu gosto muito, é um podcast, mas é um documento histórico, assim, o podcast do Mano a Mano, né, a entrevista especificamente com a Sueli Carneiro, que o Mano Brown fala, né, o Mano Brown é um homem negro com a pele clara também. E aí ele fala essa coisa do pardo, não sei o que, ela já interrompe ele e fala, ó, isso aí é conto dos brancos, não cai nessa. Porque vai ver vai ver a cor dos pés na gaveta do IML. Então, Instituto Médico Legal, Instituto de Medicina Legal, né, que para onde vão os corpos dos nossos quando são assassinados pelas forças do Estado, por exemplo. Então, realmente no Brasil, a gente, pela violência contra as mulheres africanas e contra as mulheres indígenas, a gente tem, objetivamente, um grande número de pessoas que não são negras retintas, que não são de pele muito escura. Então a gente tem esse grande contingente de pessoas que têm a pele mais clara. Mas a gente tem que entender que as nossas origens remetem a um grupo de pessoas que foi sequestrado e trazido para trabalhar aqui contra a vontade. Então, se você carrega na sua pele, no seu corpo, algum desses marcadores raciais, textura do cabelo, já mencionei alguns, textura do cabelo, cor da pele, lábios, nariz, e isso conflui com a sua origem, de onde vieram seus avós, seus pais, seus bisavós. Chegou no bisavô, a gente já vai chegar num tempo histórico no qual seu bisavô não tinha CPF, ele tinha código de barra. Percebe a diferença de ter CPF e ter código de barra? Não podia adquirir terra. Não tinha direito a estar com isso aqui que a gente está, ó, esse produto de luxo que é calçado. Só podia usar calçado os negros alforriados. A gente tinha sequer esse direito. Então não adianta, cuidado para não cair nesse conto de que você é branco, ou de que você um dia pode vir a ser branco, ou de que você não é negro. O que também, essa é uma outra questão que daria horas de conversa. Eu entendo que é necessário que a gente admita que as pessoas no Brasil, quanto mais escura é a pele da pessoa, mais dificuldade ela vai encontrar. Simples e objetivamente. E essa é uma consequência esperada do racismo. Tem alguns autores que vão trabalhar com a expressão colorismo, eu não gosto muito dela, porque eu acho que ela acaba mistificando um fenômeno bastante previsível do racismo, que é numa sociedade onde um extremo, que é pele muito clara, olhos azuis, cabelos lisos e loiros, é visto como belo, como angelical, como inteligente, como moral, como intelectual, e o outro extremo pode ser assassinado, pode morar na rua, pode passar fome, e tem a pele muito escura e o cabelo muito crespo. Essa gradação no meio é esperada. Então, quanto mais escuro, é previsível que a pessoa vai encontrar mais dificuldades, assim como quanto mais claro, é previsível que a pessoa vai encontrar menos dificuldades. Então, não significa dizer que negro é só aquela pessoa que tem a pele muito escura. Não é isso. As pessoas têm essa tendência, especialmente no Brasil, que é um país
racista a não querer se identificar como negro. Porque negro é o outro. Aí as pessoas pensam naquela pessoa africana, né? Uma pessoa de um país da África especificamente, com a pele muito escura. E não é assim. A história do negro brasileiro é um pouco diferente dessa. Porque são pessoas que foram trazidas para cá e violentadas sistematicamente. E aí eu estou falando especificamente das mulheres. Então, essa sobreposição de raça e gênero, ela é muito importante para que a gente compreenda esse fenômeno. Então, a maioria dos úteros que geraram os mestiços no Brasil, né? Os miscigenados, os mulatos e assim por diante, né? Os pardos, são úteros de mulheres indígenas e negras. Você já ouviu a expressão? Ah, seu avô pegou sua avó no laço. Já ouviu essa expressão? Já. O que isso quer dizer? É um jeito, jocoso de falar de violência sexual. E aí essas pessoas, é importante que elas se entendam como parte da luta. É importante que elas se entendam. Porque às vezes no próprio ambiente familiar ela encontra uma seguinte expressão, mas você não é tão preto assim. Você não é tão negro, né? Olha a cor da sua pele. E aí ela fica no meio termo ali. Porque a sociedade, apesar da família às vezes... Porque tem essa questão, né, da miscigenação, né? Dessas tonalidades no mesmo lar. E aí, eu também já não concordo com essa questão, tanto essa questão do colorismo, porque é uma forma de distrair também a nossa luta, entendeu? É uma forma de colocar a gente pra brigar com a gente, você vê? Aí o cara entrou na sua cabeça, tá você com a sua família discutindo no almoço do domingo, quem sofre mais. Exatamente. Mas eu sou negro, você não é tão negro assim. Fala um pouquinho dessa, o que você pensa sobre essa fala? Você também não é tão negro assim. O que você entende assim? Nossa, isso é muito bom também. Isso eu chamaria essa pessoa primeiro para... Vá na Zona Sul de BH. Vá ali passe da Avenida Contorno, vá subir na Afonso Pena e tente andar por lá. Você que acha que não é tão negro assim. Ou você que acha que o outro não é tão negro assim. Peça essa pessoa para dar uma caminhada lá nas zonas nobres, na Savassi, no Sion, num determinado horário. Peça essa pessoa para entrar num shopping. Aí você vai ver que as pessoas que lá estão não tem dúvida em identificá-la como negro, mesmo de pele clara. Porque tá lá nítido, você não é daqui. Você não é daqui. Vá lá em cima. Vá lá no shopping que fica lá em cima. Você vai ver que o segurança vai saber te identificar com a facilidade absoluta. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Através dos traços. Através dos traços. Ah, mas pele clara. Ah, mas alisei o cabelo. E aí tem uma dimensão que eu entendo com o fundo do meu coração, que é das pessoas com a pele mais escura terem um receio muito justo de ter esse lugar disputado, de ter esse lugar do tipo assim, essa pessoa ainda goza de muitas vantagens quando comparada a mim, então ela não pode dizer que ela é negra. Eu que sou negro. Ela só tem esses traços aqui. Só que isso, na minha leitura, é uma espécie de doença na qual as nossas militâncias estão sofrendo no início desse século, que é de se organizar baseado no sofrimento que a gente passou e não baseado no horizonte que a gente quer construir. Então, eu quero que sente à mesa comigo todo mundo que quer fazer uma cidade melhor, um bairro melhor, um país melhor. E nessa mesa não vai opinar mais quem sofreu mais. Percebe? Não é assim. A pessoa que tem mais marcadores de violência é que vai saber falar mais sobre tudo. Isso é um problema. Isso é um problema analítico e político nosso. Porque aí, o que eu tenho percebido nos últimos anos, você vai nos espaços de militância, as pessoas perderam a ideia de proposição. A gente não consegue sentar para sonhar junto. A gente perde 1, 2 horas para ficar discutindo quem vai poder opinar mais. Não, porque eu sofri... Ah, não, mas você não tem pai, não tem mãe. Ah, mas eu ainda tomei 2 tiros. Ah, mas eu tomei 3 tiros. Aí chega... Percebe? As distrações, né? Isso é infinito, isso. É infinito. Isso, de novo, é muito objetivo que as pessoas com a pele mais escura vão sofrer mais. E é muito normal também que as famílias vão fazer essa brincadeira, né? Ah, você não é tão negro assim. E eu entendo que faz parte do processo. Mas eu convidaria essas pessoas, humildemente, para fazer esse teste. De vamos passear na Zona Sul. Vamos passear nos lugares que são nitidamente deles. Porque chega de um patamar de renda e de capital cultural e de... Enfim,
pra cima que não tem um tom, nenhum tom de pele escura. A gente caminhando por essa vertente, né? E dessas dúvidas, né, que você trouxe, de toda essa explicação sobre raça, a condução e a diferença entre negros, né, que são, né, pretos e pardos. Vou cair num tema popular, né? A gente falando de racismo. É o termo que se usa muito, racismo reverso. Né? O racismo reverso, ele existe, ele não existe, ele é possível. Apesar de eu já entender todo o contexto, eu queria que você, o professor pedagógico, pudesse trazer uma concepção para a gente, assim, uma explicação sobre essa questão polêmica que tem na sociedade do racismo reverso. Ótimo. Que cada vez mais vai perdendo espaço pela fragilidade dos próprios fundamentos, né? Ótimo, excelente. Como é que a gente está de tempo? Só para eu saber. Produção. Maravilha. Falta 20? Ó, deu 40, né? Perfeito. Para isso, eu vou tentar ser bem breve, mas para falar de racismo reverso, a gente primeiro precisa definir racismo. E aí a gente já vai pegar, a gente vai ver que a gente já trabalha sobre bases muito frágeis quando a gente fala de racismo, porque a gente confunde racismo com discriminação. E aí eu vou... Preconceito. Isso. Né? A gente usa como sinônimo 3 palavras que não são. Exato. E aí eu vou explicar rapidamente. Preconceito, discriminação e racismo. Esses 3 estão numa escala de gravidade, assim. Preconceito, discriminação e racismo. Preconceito, como o nome sugere, é um pré-conceito. Preconceito está na nossa cabeça. Preconceito não envolve ação. Preconceito é uma ideia que eu tenho previamente em relação a algo ou alguém. Simples assim. E o preconceito é uma ferramenta cognitiva. Eu fiz uma pancada de matéria na psicologia para conseguir entender isso. Sem o preconceito, o ser humano não vive. Olha que coisa interessante. Então, aqui, toda hora que eu estou com sede, eu vou estender a mão e pego esse objeto aqui. É um objeto amarelo, tem um certo peso, que, baseado única e exclusivamente na forma dele, eu sei que ele é o objeto que vai saciar minha sede. E não essa lantejola aqui, ou essa placa, ou o microfone. Parece ridículo falar isso, mas eu cheguei aqui hoje, eu não precisei que alguém me contasse que isso era um microfone. Baseado na forma dele, eu já sei o que esperar do objeto. Então, o preconceito é o processo de você categorizar, você categoriza objetos e pessoas, aí entra uma das nossas questões, e você atribui função a elas. Porque você não pode todo dia acordar e redescobrir o que é microfone, o que é anel, o que é chave do carro, o que é interruptor. Agora, quando a gente começa a se comportar, a agir baseado em preconceito, a gente discrimina. E aí agir pro bem e pro mal. E aí vou te dar um exemplo. Para quem pega ônibus, eu tô no ponto, é meio-dia, tô esperando o ônibus. Se aproxima de mim uma menina, um corpo. Menina, baixinha, mais ou menos uns 7 anos de idade, com a pele clara e 2 Marias Chiquinhas. Dificilmente alguém vai puxar assunto com essa menina comentando sobre o rendimento do Galo no Campeonato Brasileiro. Né? Dificilmente. Por quê? Porque a gente entende, baseado nas outras interações que a gente teve com meninas dessa altura, dessa idade, com Maria Chiquinha, que esse corpo vai saber conversar sobre outros assuntos. A gente vai perguntar qual que é a sua matéria preferida, né? O que você gosta na escola, o que você não gosta. Assim como seria muito estranho se chegasse um senhor com a pele escura, mais velha, e a gente perguntasse para ele, qual que é a sua matéria preferida? Tá gostando da escola? Por mais que aquela menina possa ser uma entusiasta da história do Galo e saiba tudo, e por mais que esse senhor possa estar frequentando escola, possa estar fazendo EJA. Só que baseado no preconceito, ou seja, baseado no que eu olhei para aqueles corpos e atribuí função a eles, sei mais ou menos o que esperar desses corpos, eu discriminei. Então, eu agi com um desses corpos de uma forma e agi com outro de outra forma. E aí eu dei exemplos fofinhos, né? Então até aqui pode ser que tenha um pouco confuso, mas agora vai facilitar. Quando você está no trânsito dirigindo, vem lá um corpo andando no meio do carro. Quando você fecha o vidro e quando você não fecha o vidro?
todo mundo que está me ouvindo agora pensou num jovem homem negro com uma camisa de futebol falsificada, né? Um shortinho de pelada e talvez chinelo, para ser o critério quando fecha a janela. A gente dificilmente fecha a janela para um homem branco, ou para mulheres brancas, ou para um homem branco de terno, porque a gente associa a um corpo uma função. Essa é a gente que rouba celular. Esses são os marginais. E aí, isso seria então a discriminação. Eu agi baseado no preconceito. E perceba, eu não estou até agora nem falando de discriminar uma pessoa efetivamente, de falar mal do cabelo e xingamentos, ofensas racistas, né? A chamar de macaco, esse tipo de coisa. Estou falando de elementos razoavelmente simples, né? Do nosso cotidiano. O racismo é um sistema, um processo e um modo de pensar que depende do preconceito e da discriminação para funcionar. E aí eu vou falar isso com carinho, mas o racismo é um sistema, é um processo e uma forma de pensar. E para isso ele usa tanto o preconceito como a discriminação. O racismo é um sistema político, econômico e social. É um sistema que é político, econômico e social. Então, vamos olhar para a economia. Quem são os bilionários do Brasil? Homens brancos de meia idade. Quem são as classes altas do Brasil? Classe média alta, as pessoas ricas. Pessoas brancas. Então, estamos aí, um sistema econômico e social. Político. Quem são as pessoas que decidem o que se faz com o dinheiro público? Quem está no Congresso, no Senado? Quem são os ministros? Mesmo nesse atual governo que vem com uma promessa de, não, mas vamos pegar dos 30 e tantos ministérios, quantos são de pessoas negras? Processo. Racismo é um processo que cria a ideia de raça para hierarquizar essas raças, para justificar e operar uma dominação material. Então, olha só, para convencer, Ariel, para que eu consiga roubar em plena luz do dia dinheiro público e recursos que são coletivos e as pessoas não se revoltarem, eu preciso que as pessoas pensem que em parte a culpa é delas, sabe? Que em parte elas realmente pertencem a uma raça inferior, que o cabelo delas é feio, que elas não vão bem na escola, né? A professora fala para as crianças pretas, né? Ah, esse menino não presta para nada, né? Não quer nada com a vida. Então, ele é esse sistema que constantemente produz e reproduz a ideia de raça humana. E por que a ideia de raça humana é interessante? A quem serve a ideia de que raças humanas existem? Aos grupos dominantes. Porque um dia que a gente conseguir olhar as pessoas que estão passando fome, sem escola, sendo vítima da polícia, lotando as nossas cadeias naquela situação desumana, sem emprego, ou com emprego que é ficar em cima de uma moto 12, 16 horas por dia, entregando pizza na casa dos outros, a gente vai perceber que todas as pessoas têm uma coisa em comum. A maioria delas. E serve a esse grupo dominante dizer que elas são de uma raça inferior. De que elas não têm aptidão. Lembra aquela história lá atrás com a colonização? Ah, vocês vão trabalhar no sol. É a mesma coisa que vai se reinventando. Então o racismo precisa constantemente fortalecer a ideia de que raças humanas existem, que a gente já viu aqui que não é bem assim que funciona, para operar essa dominação, tanto numa escala nacional, como numa escala global. Então, eu poderia falar disso com mais carinho, mas quando a gente for olhar os países que são tidos como países ricos, belos e bem-sucedidos, são países europeus, né? De uma parte específica da Europa, que é aquela Europa ocidental, França, Itália. Né? Aí você vai olhar para o currículo desses países, todos eles desgraçaram os países da África e da América Latina. Todos eles tiveram trabalho escravo, roubaram riquezas. Se você for em museus na Europa até hoje, você encontra lá. Você encontra lá. O ouro está lá. Então, o racismo é esse sistema imenso que vai desde o ouro que está lá no museu na França até a propaganda na televisão que diz que a pessoa bonita é a top model, é a mulher loira com os olhos claros.
Quem é bonito é a pessoa clara com o cabelo liso. E aí eu chego na questão do racismo reverso, se existe. Em tese, quem está me ouvindo agora já falou, pá, acho difícil de existir. Ah, Bruno, mas alguém me chamou de branquelo azedo e falou que eu era feio. Isso é uma discriminação. Então, pessoas brancas, sim, podem ser discriminadas. Mas a pessoa que te chamou de branquelo azedo e falou que você era feio, assim que você sai dessa cena, você abre sua rede social, todas as pessoas que são tidas como bonitas lá são pessoas brancas, todos os influenciadores são pessoas brancas, você vai se ver nas propagandas, nos outdoors, toda a sociedade, o sistema continua te contando que o padrão de beleza é ter sua pele. Você não sai dali, tem um sistema que reforça isso. Então, como o racismo é um sistema, ele precisa de uma base que reforça ele. Então, não é uma pessoa negra que vai cometer um ato de discriminação contra uma pessoa branca que vai ser capaz de produzir no pensamento dessa pessoa uma carga emocional como esse sistema produz na gente. Então, quantos de nós crescemos, né, nos achando feios, não sabendo cuidar do próprio cabelo, achando que éramos menos capazes? Você já ouviu a expressão epistemicídio? Eu não sei se a palavra é essa. Demais. Você consegue fazer uma tradução pra gente? O que é epistemicídio? Para um leigo como eu, assim. Episteme, epistemologia, epistemicídio, essa palavra se relaciona diretamente com a palavra conhecimento. Conhecimento, como se conhece o mundo, o que é conhecer e quais são os conhecimentos válidos e quais não são. Quais são o que a gente chama de saberes e o que a gente chama de conhecimento. O que é opinião popular e o que é científico. Epistemicídio, esse sufixo, sídio, você vai ver genocídio, homicídio, é assassinar, matar determinados conhecimentos de determinados grupos étnicos. Então, hoje o mundo vive uma crise ambiental, sem precedente, e ao que tudo indica a gente não tem volta, né? Muito pelo epistemicídio que foi cometido contra os povos originários, contra os indígenas, contra as etnias que viviam no continente africano. Porque esses povos tinham conhecimentos consolidados de como interagir com a natureza de uma forma sem acabar com ela. Então, epistemicídio é quando eu vou dizer que o rap é um gênero que não é uma música abaixo. Que o rap não é um conhecimento que vai para a sala de aula. O que vai para a sala de aula é MPB. E é uma MPB específica, de artistas brancos. Então são dois gêneros musicais, um é muito violento, não tem conhecimento, um é só raiva e gritaria. O outro é cultura, erudita, tá digna de estar no museu. Epistemicídio é quando eu falo, o que você sabe não vale. Só vale se passar pelo meu crivo. O que vale é o que eu sei. Tem que ter passado pela academia. Por isso quando me chama de acadêmico eu fico maluco. Eu falo, não, tem que ter passado pela academia. Que é esse grupo de pessoas brancas, europeias. Ah, mas está no Brasil. Mas só lê europeu. Só usa gente da França, da Alemanha. É esse grupo de pessoas brancas que entre si faz análise dos pares e fala, ok, isso é conhecimento, isso não é. Então, epistemicídio é quando eu vou dizimar os saberes, o conhecimento de um determinado grupo. E isso não precisa ser mais... Quando eu falo isso, a pessoa às vezes pensa em queimar a biblioteca. Mas não é bem assim. Quando eu te falo, olha, não fala essa coisa de rap nos lugares não, porque isso aí é mal visto. Eu vou pouco a pouco tirando de você. Você passa essa palavra para menos pessoas. Então você passa a se adequar à língua que o colonizador te impõe para que você possa transitar. Isso de maneira prática, trazendo também, além do rap, da cultura, para o mercado de trabalho, né? Ah, sim. Quando a pessoa preta ela não consegue a ascensão, né? Ou a promoção, ou o reconhecimento de um trabalho, principalmente quando é um trabalho intelectual, onde ela desenvolve não só a questão intelectual, mas que ela desenvolve também questões práticas para melhorar a qualidade do trabalho, traz novas vertentes de crescimento para uma empresa. E todo esse esforço, né, que a falsa meritocracia deveria dar a ela um retorno, seja através se o esforço intelectual, braçal, ele ocorreu, se existisse a meritocracia, essa pessoa teria todos os retornos,
seja ele financeiro, de promoção. E a gente vê o que a gente vê, e a gente não precisa pensar muito fora. É só observar o mundo como um todo. E eu convido as pessoas brancas a pensarem nesse lugar também de privilégio, nos lugares onde tem tomadas de decisão, seja ela privada ou pública. Se quem elas estão ali liderando ou representando, quantas pessoas pretas estão acima delas num cargo de gerência? Ou quantas pessoas pretas estão nesses lugares de destaque nas empresas? Eu falo trazendo para minha área nos grandes escritórios, nos pequenos escritórios. Eu trabalhei num escritório onde a todo mês que a pessoa ia me pagar meus honorários, ela falava assim, nossa, se eu tivesse que pagar um outro advogado, eu pagaria muito menor. Seria um valor muito menor. E aí, de tempo em tempo, eu me fazia algumas reflexões. Onde ela quer chegar com isso? E aí eu me encontrei nessa questão do epistemicídio. É porque o meu valor intelectual ele não era considerado. Eu tinha que ter algumas práticas físicas, né, de alguns movimentos físicos, braçais ali dentro do escritório, uma demanda externa ao escritório, para poder trazer para ela o ouro. Mas o meu intelectual ele não é reconhecido. E é isso que eu vejo de maneira bem objetiva na sociedade, o que a pessoa preta enfrenta. E para que as pessoas brancas pensem nesse lugar de privilégio é o seguinte, aonde eu trabalho, quantas pessoas pretas trabalham e são gerentes? Trazendo para o futebol e para a arte, quantos técnicos de futebol são pessoas pretas? Quantos diretores, dirigentes de clubes são pessoas pretas? Até um tempo atrás, pouquíssimos eram os goleiros pretos. Exatamente. Os nadadores. E você vê, goleiro é uma coisa boba, né? Porque ainda assim é algo atlético ligado ao corpo, mas é visto como uma posição estratégica, que demanda pensamento. Aí falava, nós negros não conseguimos fazer isso. Exato. Técnico. A gente não consegue sentar para elaborar estratégia com uma prancheta. A gente serve para correr atrás de uma bola. Exato. Vai ver o caso do Vini Júnior. Uai. Cara, negrão, cabuloso, melhor do mundo, incontestável. O sistema ainda conseguiu tirar dele o mínimo. Tirar dele o justo. Se meritocracia, o Emicida fala uma coisa no Podpah, há uns 3 anos atrás, que eu sempre repito, sempre uso isso em sala de aula. Mérito existe. A gente está aqui por causa do nosso mérito. Então, nós do Despertador toca, a gente levanta, a gente trabalha. Nós que somos pessoas pobres, a gente que vem de quebrada, da periferia, é o pessoal mais meritocrata da vida. Porque lá todo mundo rala. A gente sabe como é que é. A gente acorda, a gente trabalha. Então, o mérito existe. Cada um de nós tem o nosso mérito. Mas, quando eu coloco o sufixo kratos, cracia, eu estou dizendo que existe um sistema que valoriza e recompensa o mérito. Isso não existe. Isso não existe. Porque se existisse um sistema que recompensa e valoriza o mérito, bom, o caso do Vini Júnior teria uma estátua do Vini Júnior em vários lugares. Por tudo, né? Por toda a conquista. Bruno, chegamos aqui ao final do É Mesmo Cabral, meu irmão. Uma alegria te receber aqui. Vou pegar na minha mão aqui. Alegria minha. Pô, e você vai voltar. Nós vamos combinar a sua volta pra gente conversar mais coisas. São muitos assuntos e você tem muito para entregar. Eu queria que você deixasse uma mensagem simples e final, assim, para quem vai te escutar e te ouvir e te ver. Mensagem simples para aquela câmera aqui? Pode ser para aquela câmera, pode ser isso. Mensagem simples? Do seu coração, cara, se você quiser falar. Eu tô para conhecer ainda, a não ser que a pessoa seja muito rica, muito playboy, alguém que não tenha dificuldade na vida, alguém que não esteja com algum parente no hospital, com problema de saúde, com dívida, com conta atrasada, com problema no trabalho, depressão, ansiedade, sonhos frustrados, expectativas frustradas. Estou para conhecer alguém que não tenha isso. Então, se você está me ouvindo, eu sei que em algum lugar aí você tem alguma dessas coisas que eu mencionei. A única forma da gente conseguir atravessar isso é coletivamente e não vamos abaixar a cabeça, vamos continuar a luta. Você tá olhando, tô olhando no fundo do olho da câmera aqui, você tá olhando no meu olho, você vê que é uma coisa que vem do coração. A gente tá nesse país a contragosto das elites daqui, porque a ideia, vamos ver se a gente fala isso mais pra frente, né? A ideia é que pessoas negras não existissem mais aqui nesse país. Vamos continuar e a gente sempre tem que dar passos que são coletivos. Sozinho não vai dar conta, não adianta. Tem que ser coletivo. Bruno, uma alegria, viu, meu irmão? Deixa seu @, aí, onde as pessoas te encontram na rede social. Me encontra só na rua, na rede social. Nas escolas, na universidade. Não, mas o Instagram é @BrunoEgonu.
Eu não costumo postar nada lá. Um dia eu vou... Você me cobra isso há muito tempo, um dia eu vou chegar lá. Mas me chama lá no... Direct? Direct. No direct que eu mando referência, mando leitura, vídeo, sei lá o quê. E você vai voltar, né? E vou voltar. Se você me chamar, eu vou voltar. Eu já tô te chamando. Gente, ó, tá registrado que ele vai voltar e tem que voltar. Pessoal, chegamos ao fim do É Mesmo Cabral com o nosso convidado aqui, Bruno Egonu. Uma referência, um cara muito comprometido com a educação e com a luta, né? E com o movimento negro. Eu gostaria que vocês seguissem o @ do É Mesmo Cabral, vai estar na descrição desse vídeo. Encaminhasse para grupo de amigos de trabalho, vizinhos, familiares, encaminhassem para as escolas. E eu estou indo em alguns lugares, me convido também, me coloco à disposição para levar o É Mesmo Cabral nas escolas, em todo lugar, nas empresas que queiram ter essa pauta sendo discutida lá. A gente tem um grupo muito forte para poder trazer esse letramento racial e essa educação antirracista, tá bom? Então é um prazer aqui com mais esse episódio maravilhoso nesse mês de novembro, mês de resistência, da luta e da conscientização, né, da pessoa preta no mundo como um todo. E fica assim, ó, aberto o É Mesmo Cabral para todo mundo. E aguarde o É Mesmo Cabral para novos episódios, tá bom? Um beijo a todos e fiquem com Deus.